Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 10, versos do 13 ao 16. É uma continuidade, onde Jesus falou sobre o matrimônio. Hoje, criança, também está aí no matrimônio, é fruto do matrimônio santo, é fruto do amor de Deus, do amor de duas pessoas que se unem em Deus. E nessa ocasião, algumas pessoas trazia-lhes crianças para que as tocasse. E os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus indignou-se. Então, algumas pessoas traziam as crianças para que Jesus pudesse tocar as crianças, abençoar as crianças. E os discípulos repreenderam as crianças. Dizendo, ó, tira daqui. Não vem trazer criança para atrapalhar o mestre ou coisa do gênero. E aí, ao ver isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Então, tem lugar que vai dizer que o reino de Deus pertence a ela. Tem texto, Mateus 19, 13 ao 15, Lucas 18, do 15 ao 17. Nesses outros evangelhos, a expressão fica: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aqui São Marcos coloca algo bem interessante, porque o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, a reflexão central do evangelho de hoje é que nós sejamos como as crianças. Primeiro, muitas vezes a gente pensa que é somente a inocência, Não é somente a inocência, porque ninguém é inocente diante de Deus assim que nasce. Até as crianças são pecadoras, já nascem no pecado. O Salmo 50, de Davi, versículo 7, Davi vai dizer: eu nasci na iniquidade, minha mãe já me concebeu no pecado. Veja, essa tradução aqui da Bíblia do Peregrino, ela é perfeita para o que eu estou querendo ilustrar com o Salmo de Davi. Salmo 50, Salmo 51, na Bíblia, o Peregrino é o 51, versículo 7. Veja, Davi vai dizer: olha, eu nasci culpado, minha mãe me concebeu pecador. Então, não é que Davi herdou o pecado da mãe, Davi herda o pecado original. Eu nasci culpado, minha mãe me concebeu pecador. Ou seja, toda criança já nasce condenada, por incrível que pareça. Pode até ser duro ouvir isso, mas essa é a realidade cristã. E é por isso que o batismo vem nos purificar do pecado original. E aqui muitos teólogos vão dizer que esse trecho do evangelho, onde Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas, Jesus está falando exatamente aqui. Alguns vão dizer que esse contexto é um contexto do batismo infante, do batismo das crianças. Os protestantes, claro, com toda a teologia, dizendo que a criança não tem entendimento, não tem fé, não tem como ter isso, aquilo, outro, vai dizer que não é. Mas, por exemplo, quando Abraão recebeu a aliança da circuncisão, Abraão já estava adulto quando foi circuncidado. Porém, recebeu uma ordem que todo menino que nascesse na casa dele, com 8 dias de nascido deveria ser circuncidado. E se não fosse circuncidado, não fazia parte do povo de Deus. Aí eu pergunto, uma criança com 8 dias de nascido, como São João Batista, como Jesus, que foi levado por José e Maria para o templo para ser circuncidado com 8 dias de nascido. Isso era uma aliança que Deus tinha estabelecido, que se do contrário não fosse feito, aquela criança não fazia parte do reino de Deus. Seria um ímpio, um pagão. Como era possível se a criança não tinha fé? Se a criança não tinha nem entendido, nem falar a criança tinha aprendido. Talvez muito mal tinha aberto os olhos, entre aspas, porque era praticamente um recém-nascido, podemos assim dizer. 8 dias de nascido. Então, o batismo também não precisa da fé da criança. Necessita que os pais saibam a aliança que está sendo feita. E aí, Jesus vai dizer que quem
o reino de Deus pertence aos que são como elas são assim, né? Inocentes. Inocentes no sentido de não ter a malícia pessoal, mas são pecadoras. E aqui nós podemos ver nitidamente que Jesus diz que elas são introduzidas no reino, e também os que se comparam com ela. Em que sentido? Uma criança depende inteiramente do seu pai e da sua mãe. Então nós devemos aprender dessas crianças a sermos dependentes de Deus, né? Ele vai dizer: eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Acariciava-as e as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Então, meus irmãos, necessário é que a gente seja assim, né? Como as crianças, que nós possamos verdadeiramente termos a mentalidade da criança, não a mentalidade infante, né? Assim, infantil, como um abobado, mas essa mentalidade: eu dependo inteiramente do meu pai, eu necessito inteiramente do meu pai. É aquilo que Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 6. Por que vocês ficam aí preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Aí ele vai dizer: olha, os pagãos é que se preocupam com isso, né? Os pagãos é que se preocupam com isso. Lançai na providência de Deus, né? Ele não faz chover sobre os maus e os bons, ele não faz brilhar o sol sobre os maus e os bons. Veja as aves do céu, elas nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas todo dia o Pai as alimenta. Vós não valei mais do que as aves do céu? Ele vai dizer: olha o lírio do campo, eles nem tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu com tanto esplendor, com tanta beleza, né? Mas ele diz: ela existe hoje, amanhã será cortada e lançada no fogo. E vós não valeis mais do que os lírios do campo? Então, meus irmãos, ser como criança é ser dependente de Deus. Não ser como criança no sentido: a criança ela não tem malícia, ela é inocente. Então ninguém entrará no reino dos céus. Ninguém entrará no reino dos céus. Depois de adulto, não, porque não tem mais ninguém inocente diante de Deus. Todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós. Davi deixou isso claro. Eu já nasci pecador. Eu já nasci, minha mãe já me concebeu pecador. Eu nasci na culpa. Todos nós nascemos na culpa, né? E Santo Agostinho vai dizer que os filhos dos renascidos, ou seja, dos batizados, nascem ainda sem renascer. Precisam ser renascidos de novo da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus. Então, peçamos a Deus a graça de sermos dependentes de Deus. E assim nós conseguiremos ser como crianças e entrarmos no reino de Deus. Amém.